Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, vereadoras. Muito bom dia. Sob a proteção de Deus e em nome do povo que nos representamos, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a segunda sessão ordinária deste período. Hoje, o dia 26 de fevereiro de 2026. Peço a todos que se sentem nos seus lugares. Cumprimento meus pares, autoridades e toda a comunidade aqui presente, ou pelas redes sociais. A presença de vocês é essencial para o fortalecimento do nosso trabalho democrático. E desde já solicito a todos que registrem a presença junto ao tablet. Solicito a senhora secretária a fazer a leitura do material expediente. A senhora secretária, a vereadora Silvia Helena, hoje encontram-se de atestado. Então eu vou dar secretariado também aos trabalhos da Augusta Casa. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Pedir dispensa da leitura da ata da sessão anterior em discussão. Quem for a favor, permaneça do jeito que está. Pedido de dispensa da leitura da ata aprovada. Como já frisei, a senhora secretária não está presente por motivo de saúde. Eu vou secretariar aqui os trabalhos. Projeto de lei de número 08/2026 do Poder Executivo. Votação única na sessão ordinária. Mensagem de número 09/2026, projeto de lei 08/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios para o exercício de 2026 com a Liga Guaiubana de Desporto e da outras providências. Mensagem de número 10/2026, projeto de lei de número 09/2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio para o exercício de 2026 com a Liga Cultural, Esportiva e Social de Guaiúba e da outras providências. Reiteramos voto de mais elevada estima e nos prestamos para maior esclarecimento. Atenciosamente, Isabela Maria Fernandes da Silva, Prefeita Municipal de Guaiúba. Projeto de lei de número 09/2026, de autoria do Poder Executivo.
na conta dos recursos dos próprios do município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. Passo da Prefeitura Municipal de Guaiúba, Isabela Maria Fernandes da Silva. Projeto de lei de número 09/2025, de fevereiro, 25 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios para o exercício de 2026 com a Liga Cultural, Esportiva e Social de Guaiúba e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Guaiúba, no uso das suas atribuições, que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio, termos e contrato com a Liga Cultural, Esportiva e Social de Guaiúba para conceder subvenção social à entidade, limitando a transferência de recursos financeiros até um montante de R$200 mil. Parágrafo único. O valor do convênio é anual e é válido para o exercício de 2026. Artigo 2º. Os recursos necessários para a abertura da despesa desta lei correrão à conta dos próprios recursos do município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada as disposições contrárias. Passo Municipal da Prefeitura Municipal de Guaiúba, aos 25 de fevereiro de 2026. Isabela Maria Fernandes, Prefeito Municipal. Mensagem ao Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nos termos do artigo 157-G, inciso 2º do Regimento Interno, encaminha a apreciação deste respeitável Casa Legislativa o projeto de resolução 01/2026, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Guaiúba a comenda honrosa ao mérito 8 de março, mulher guaiubana da outra providência. A presente proposição visa reconhecer mulheres que tenham se destacado por relevantes serviços prestados à sociedade guaiubana, fortalecendo o compromisso institucional do Poder Legislativo com a valorização da mulher em nosso município. Solicito que, após a devida tramitação regimental e se for aprovado pelos nobres pares, seja a matéria promulgada por Vossa Excelência nos termos dos artigos 211 e 212, inciso 2º do Regimento Interno da Casa Legislativa. Certa da atenção e do compromisso desta presidência com os interesses da nossa cidade, renovo meus votos de estima e consideração. Vereadora Lidiane Moraes do Nascimento. Projeto de resolução de número 01/2026 institui no âmbito da Câmara Municipal de Guaiúba a comenda honrosa ao mérito 8 de março, mulher guaiubana e da outras providências. A Câmara Municipal de Guaiúba do Estado de Ceará, no exercício das competências que lhe confere o artigo 88, inciso 2º, e o artigo 96, parágrafo 3º, inciso 1, a linha 1 da Lei Orgânica do Município, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal a comenda honrosa ao mérito 8 de março, mulher guaiubana, destinada a homenagear mulheres que tenham se destacado por relevantes serviços prestados à sociedade guaiubana. Inciso 1º. A comenda será concedida anualmente. Inciso 2º. A honraria será materializada por meio do diploma devidamente confeccionado para esse fim. Artigo 2º. O diploma terá formato retangular, confeccionado em papel coxo fosco, com gramatura entre 240 gramas e 300 gramas, tamanho A4, devidamente moldurado, contendo as seguintes
Característica. Primeiro, no avesso. A. O brasão da Câmara Municipal centralizado com suas cores oficiais. Inciso B. A inscrição do Poder Legislativo Municipal de Guaiúba centralizada. Inciso C. A expressão com emenda honrosa ao mérito de Márcio, mulher guaiubana. Inciso D. O nome da homenageada. Inciso E. A justificativa da homenagem com referência aos notórios relevantes de serviço prestado. Inciso F. A data da concessão. Inciso G. Os campos destinados à assinatura do presidente da Câmara Municipal, da Procuradoria da Mulher e do vereador autor respectivo decreto legislativo que conceda a honraria. Parágrafo único. A impressão deverá observar as cores oficiais do município. Artigo 3º. A comenda honrosa ao mérito 8 de março, mulher guaiubana, será concedida anualmente em número correspondente ao total de vereadores em exercício da Câmara Municipal de Guaiúba, mediante aprovação de projeto de decreto legislativo nos termos do artigo 156-D do Regimento Interno. Inciso 1º. Cada vereador em exercício poderá indicar um nome mediante a justificativa escrita, formalizado a indicação por meio de projeto de decreto legislativo. Inciso 2º. Excepcionalmente, no ano de 2026, a indicação deverá ser apresentada no período compreendido entre a primeira e a terceira semana de março. Inciso 3º. A partir do ano 2027, as indicações deverão ser formalizadas antes do recesso parlamentar do mês de dezembro, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno. Artigo 4º. A outorga da comenda honrosa ao mérito 8 de março, mulher guaiubana, ocorrerão em sessão solene da Câmara Municipal ser realizada. Inciso 1º. Excepcionalmente, no ano 2026, na última semana do mês de março, em data a ser definida pela mesa diretora. Inciso 2º. A partir do ano 2027, na semana que se comemora o dia 8 de março. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, plenário da Câmara Municipal de Guaiúba, 24 de fevereiro de 2026, vereadora Lidiane Moraes do Nascimento. A sua justificativa do projeto. O presente projeto de resolução institui no âmbito da Câmara Municipal a comenda honrosa ao mérito de março, mulher guaiubana, com o objetivo de reconhecer mulheres que se destacam por relevantes serviços prestados à sociedade guaiubana. A iniciativa busca valorizar trajetórias femininas que contribuem para o desenvolvimento social, comunitário, cultural e econômico do município, especialmente no contexto do Dia Internacional da Mulher, celebrando a 8 de março. Ressalta-se que a autora da proposição exerce a função parlamentar de procuradora da mulher no âmbito desta Casa Legislativa, reforçando o compromisso institucional com a valorização, reconhecimento e fortalecimento do protagonismo feminino em Guaiúba. Trata-se de uma matéria de natureza interna, corpórea, adequa à forma de resolução em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno. Diante da relevância da proposta, contamos com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Plenário da Câmara Municipal de Guaiúba, 24 de fevereiro de 2026, Lidiane Moraes. Requerimento de número 04/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaiúba e demais pares. O vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa, os usos das suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa, respeitosamente requerer que seja submetido à apreciação no plenário após aprovado e enviado o presente requerimento à excelentíssima senhora Prefeita Municipal, com cópia para a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, solicitando que a Administração Pública Municipal promova a regularização do documento, a regularização da documentação e entrega do papel da casa para os moradores do povoado, conhecido como Areninha, situado no bairro Helder Bezerra, na sede deste município. A justificativa:
A presente solicitação fundamenta-se na necessidade urgente de garantir a segurança jurídica e dignidade social às famílias que residem no povoado da Areninha. Atualmente, os moradores não detêm apenas a posse dos seus terrenos, o que se impede de exercer plenamente o direito à propriedade, além de dificultar o acesso ao financiamento bancário para a melhoria e a valorização real de seus imóveis. A regularização permitirá que cada possuidor obtenha sua escritura definitiva, registrada em cartório, regularizada a malha urbana do bairro Helder Bezerra, reintegrando formalmente a comunidade e ao planejamento municipal. Diante da relevância social da matéria, conto com o apoio dos novos pares para a aprovação deste requerimento e com a agilidade do Poder Executivo para o atendimento desta justa demanda. Atenciosamente, vereador Ira Ricardo Gugel Nogueira. Requerimento de número 05/2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaiúba, Ira Ricardo Gugel Nogueira, os vereadores abaixo subscritos nos atribuições legais e em conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente requerer que, após submissão e aprovação pelo plenário, seja enviado ao ofício ao seguinte órgão. Ao excelentíssimo senhor Valdemir Catanho de Sena Araújo, superintendente do Detran, Ceará, ao excelentíssimo senhor José Valdeci Rebouça, superintendente da Superintendência de Obras Públicas, SOP, solicitar a viabilização da seguinte melhoria para o Distrito Dourado. Instalação do fotossensor, especificamente em frente à Escola Manuel Xavier Pires, implantação de lombadas quebra-mola em pontos críticos de maior circulação de pedestres referido distrito. Desculpa. A presente solicitação atende a uma demanda urgente da comunidade do Distrito do Dourado, da Escola Manuel Xavier Pires, registra um fluxo intenso de crianças, pais profissionais da educação, que atualmente convive com risco iminente de acidentes devido ao excesso de velocidade dos condutores que trafegam pela via. A ausência do dispositivo eficaz de controle do tráfego compromete a segurança escolar e a integridade física dos moradores, portanto, a instalação de fotossensores de lombada é a medida indispensável para disciplinar o trânsito e prevenir tragédias, gerando o direito constitucional de ir e vir com segurança. Certo de contar com o apoio de Vossas Excelências, atenciosamente o nosso agradecimento e permanecemos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, vereadores Antônio Givanilson Dias Costa e vereadora Silva Helena Maia de Lima. Desde já, o requerimento, como os dois vereadores não estão, vou tirar o requerimento, mas foi lido. Na próxima sessão eu irei pautar, a não ser que o vereador Antônio Givanilson chegue a tempo. Requerimento de urgência de número 06/2026 que é a realização em caráter de urgência de vistoria técnica conjunta no reservatório elevado integrante do sistema de abastecimento de água do Distrito de Água Verde, neste município, bem como nas demais dependências da unidade da CAGES e adoção de medidas cabíveis e administrativas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaiúba, a vereadora infracionada no exercício de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, com fundamento nos artigos 165, 169, inciso 6º, parágrafo 1º do regimento interno dessa augusta casa, que Vossa Excelência, após a deliberação do plenário, o encaminhamento do presente requerimento de urgência. A excelentíssima senhora prefeita municipal Isabela Maria Fernandes da Silva, para que por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, na pessoa do senhor José Wellington Melo Gonçalves Júnior, secretário municipal junto com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, na pessoa do diretor e engenheiro, o senhor José Carlos Asfur, e do diretor de operação, o senhor Rogério Leite, sejam adotadas providências administrativas cabíveis, no sentido de que seja realizada em caráter de urgência vistoria técnica conjunto no reservatório elevado integrante do sistema de abastecimento de água do Distrito de Água Verde, localizado na rua Ricardo Teixeira de Andrade, neste município, bem como nas demais dependências operacionais da referida
unidades, com a finalidade de avaliar suas condições estruturais e operacionais de segurança. Requer ainda, com fundamento no dever constitucional de fiscalização atribuído ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 31 e 37 da Constituição Federal e da Lei de número 12.527/2011, que após a realização da vistoria seja encaminhado a esta Casa Legislativa relatórios técnicos circunstanciados contendo diagnóstico das condições verificadas, eventuais riscos identificados e providências a serem adotadas com indicação de prazo nesse termo pede aguardo de deferimento. Plenário da Câmara Municipal de Guaiúba, 24 de fevereiro de 2026, vereadora Lidiane Moraes do Nascimento. Justificativa do presente requerimento. O presente requerimento decorre da situação estrutural preocupante verificada no reservatório elevado integrado do sistema de abastecimento de água do distrito de Água Verde, localizado na rua Ricardo Teixeira. Equipamento essencial à garantia do serviço público de fornecimento de água à população. Registro para fim de clareza que recentemente ocorreu um episódio de explosão em outro equipamento, integrante da unidade de CAGES, não tendo o referido fato ocorrido no reservatório elevado, objetivo principal deste requerimento. Todavia, o episódio intensificou a apreensão da comunidade quanto às condições gerais das estruturas físicas e operacionais existentes na comunidade. Embora a explosão não tenha ocorrido no reservatório elevado, as condições estruturais atualmente observadas no referido equipamento somadas ao recente incidente em outra dependência reforçam a necessidade de atuação preventiva do poder público, razão pela qual se quer a realização urgente de vistoria técnica e ampla, tanto no reservatório quanto nas demais instalações da unidade, a fim de assegurar a integridade das estruturas, a continuidade do serviço público essencial e, sobretudo, a segurança da população em torno. Trata-se de demanda antiga apontada por moradores do distrito, havendo reiterado preocupações quanto à necessidade de manutenção adequada e avaliação técnica especializada dos equipamentos. Para fim de comprovação e fundamentação dos fatos narrados, segue anexo a presente proposição, anexo 1, registro fotográfico do reservatório elevado, acompanhado de links eletrônicos oficial e QR Code contendo o vídeo demonstrativo das condições estruturais verificado no anexo 2, matéria jornalística publicada no portal G1 referente ao episódio da explosão ocorrido em outro equipamento da unidade da CAGES, acompanhando o link da conferência, o link eletrônico oficial e o QR Code para consulta pública. Diante do exposto, a presente proposição visa assegurar a transparência, a responsabilidade administrativa e, sobretudo, a adoção imediata de medidas preventivas em proteção à população do distrito de Água Verde. Nestes termos, pede aguardo de deferimento, plenário da Câmara Municipal de Guaiúba, 24 de fevereiro de 2026, vereadora Lidiane Moraes do Nascimento Matos. Moção de congratulação de número 02/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaiúba e demais pares, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições legais, conformidade com o artigo 165 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido plenário, o envio de moção de congratulação à empresa Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, EMATES, pelos seus 72 anos de constituição e atuação no objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, o aumento de produção e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares, dos pequenos produtores e suas famílias no estado do Ceará. Ainda assim, solicito que a presidência deste órgão seja comunicada e convidada para o recebimento desta moção em sessão ordinária realizada na sede deste Poder Legislativo. Confiante do que a presente moção seja prontamente atendida, antecipo meus agradecimentos e me coloco à disposição para os demais esclarecimentos. Guaiúba, 13 de fevereiro de 2026, atenciosamente, vereador Raimundo Nonato da Silva.
Só pedindo desculpa aos demais vereadores, na hora da lida aqui, eu fui passado uma folha, não vi, vou ter que reler. Mensagem 09/2026, 2025, de 25 de fevereiro de 2026, ela pede regimento de urgência, tanto na mensagem 09 dos projetos, que liga a questão da liga. A gente vai para a votação hoje, são os dois projetos da liga, então pede a urgência, certo? Senhor presidente, só uma questão de dúvida, mas o projeto, o 07 de 2026, que trata da questão do agente administrativo, do auxiliar administrativo, eu tive contato com alguns funcionários e combinei com eles para a próxima terça-feira discutir e debater esse projeto, porque é um projeto que chegou aqui para a gente depois não aprovar um projeto sem, de repente, a categoria esteja ciente, esteja concordando com o referido projeto. E, de repente, algum problema que esteja no projeto recai aqui para a Câmara Municipal. É o 07/2026. Obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, o projeto já havia sido encaminhado para as comissões e hoje ela seria pautada em primeira votação. Sobre essa tratativa. Até eu também recebi algumas ligações e algumas mensagens de alguns servidores me cobrando sobre esse projeto, certo? Eu vou só ver aqui os trâmites de Vossa Excelência. Mas eu peço vista, viu, senhor presidente? Por quê? Porque você tem um mestrado e um doutorado. O mestrado e o doutorado aí, pelo princípio da isonomia, você vê um valor, quando você pega um mestrado dos agentes de endemias e agentes de saúde, outro valor. Quando você pega um mestrado e um doutorado também, dos professores, outros valores. Ou seja, o mestrado não é um só, o doutorado não é um só, então eu estou na dúvida de sair. Então, é muita responsabilidade você aprovar um projeto desse sem, de repente, ouvir a todos. E a questão também das mudanças de nível, só tem 4 mudanças de níveis. Esse povo estão aí há mais de 20 anos. Então, é um projeto que requer uma discussão mais ampla. Vossa Excelência, feito o pedido de vista, por mim, não vejo nenhum empecilho, né? No projeto de 07, pedido de vista do vereador José Cordeiro, e desde já solicito ao senhor que veja com a categoria, e, se possível, juntamente com a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Procuradoria do município, para que a gente possa debater aí junto esse projeto. Solicitar aqui a todos, o vereador que for inscrito, exerça junto ao tablet aí a sua inscrição. Desculpa, só colocando aqui, antes que todos resistem aí, queria colocar aqui o pedido de urgência dos projetos 08 e 09 do Poder Executivo em votação. Os projetos esses que tratam do convênio com a Liga, em discussão. Os vereadores que forem a favor do pedido de urgência, permaneça do jeito que está. Pedido de urgência aprovado. Primeiro, vereador inscrito, vereador Antônio Renato Araújo de Souza. Bom dia a todos.
Gostaria de saudar a todos aqui presentes. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos aqui presentes e saudar todos os vereadores, também na presença do presidente da Câmara, Irã Ricardo. Minhas falas aqui vai ser breve, é só referente a esse projeto, né, da área do Complexo do Esporte, que esse projeto eu acho bacana ter vindo aqui para a Câmara, acredito que vai ser aprovado e que esse projeto, né, após ser aprovado, realmente seja colocado em prática, né, na qual a gente requer uma necessidade de urgência na nossa Guaiúba, quando se trata de esporte, nosso amigo Cazuza. A gente sabe que é bastante limitado, mas eu acredito que após esse projeto ser aprovado, seja colocado realmente em prática e que o nosso município volte a ter, né, essas práticas, né, de todas as modalidades, na qual ajuda bastante e que, assim, o guaiubano realmente passa a ser valorizado, né. Eu gosto de destacar muito algumas modalidades, campo, futsal, não que as outras, né, sejam menos importantes, mas que no nosso município há muito tempo não tem essa prática de esporte com valorização. E gostaria também de parabenizar aqui toda a equipe do complexo, sabe? A gente sabe da limitação que tem, sabemos que não é fácil. Renato, depois me conceda uma parte, viu? Pois não, vereador. Sabemos que não é fácil, mas que o complexo, né, depois que foi estabelecido, quem acompanha, quem já foi lá ver que está tendo, né, algumas modalidades que está sendo praticada lá, né, um canto bacana, grande, que abrange muitas pessoas. E, assim, acredito que não é fácil estar nessa área. E, com esse projeto, né, sendo votado, sendo aprovado, acredito muito que vai dar outros olhares para essa área, né. Eu acho que a equipe lá vem desempenhando um papel bom, na medida do possível, na medida do que tem. Gostaria muito de também destacar uma pessoa que eu acompanho, né, o seu trabalho, que é a nossa amiga Eugênia Neres, né, pelo acompanhamento que vem fazendo, pelo seu trabalho, né, nessa área. Não é fácil, mas que ela vem sim desempenhando um excelente trabalho, né, junto com a sua equipe. Parabenizar o nosso amigo Hernani por todo o trabalho que vem fazendo também. E que era isso, pessoal, somente para que realmente, após ser aprovado, que tenha esses olhares voltados ao esporte, que a nossa população, né, que gosta tanto dessa área, não precise se destacar para Fortaleza, Maracanaú, disputar competições lá, porque aqui no nosso município não tem. Então, acredito muito que vai ter essa visão, vai ter essa valorização, que possam vir com bons campeonatos, né, campeonatos na qual o guaiubano sinta orgulho de disputar, né, que seja bem organizado, que eu acredito que vai ser. E no mais era isso, pessoal. E ceder a parte aí para o nosso vereador. Obrigado, vereador Renato. Queria aqui apenas parabenizar a Vossa Excelência pelas palavras, pela dedicação ao esporte. Para mim, fundamental para que a gente construa cidadãos melhores no nosso município. E o complexo hoje, como bem você falou, Renato, é fundamental para ocupar esses jovens a prática esportiva e toda a equipe, né? Eu vou falar aqui no nome do Hernani, está de parabéns. E o que eles fazem lá, em relação ao esporte, atrelado com a questão da educação, eu vou até pedir ao secretário de Educação mais dedicação, mais empenho, porque é fundamental você ter recursos para poder promover ali as práticas esportivas. Eu vejo aqui os vídeos, eu tive
presente algumas vezes lá e vi o que se desenvolve lá. Então é importante demais, eu até sugeri, não sei se você lembra, que as nossas emendas impositivas, a gente entrasse em um consenso, jogasse para o esporte, né, para poder fomentar não só o esporte local, mas todo o esporte do município, porque o grande problema hoje de não estar melhor ainda, por causa de recursos. Então, tá de parabéns aí você pelas palavras e parabéns a todos o complexo. E conte comigo, conte com o meu apoio, com o voto em relação a esse projeto de lei que trata da questão da liga. Vai precisar principalmente agora, para a festa do município, para poder fomentar o esporte em todo o município, né? Na semana do município, eu acho que vai ter uns torneios, campeonatos. Só isso, encerrando. Obrigado, presidente. Valeu, vereador Casusa. É isso, sabe? Não só, né, no aniversário do município, a gente sabe que sempre, todos os anos tem alguma coisinha, mas tem nessa época. Porém, né, esse projeto é justamente para que não seja só nesse período de março, né, para que seja o ano todo, né, deixe a população toda ciente que vai ter modalidade a se disputar, né, ao abastecer os representantes das suas equipes, dar suporte para eles, porque eu acho que o começo vai ser esse, dar um bom suporte para todos, né, para que a gente sabe que todos se sentem, né, afastados dessa área por conta de suporte. Então, que, né, a partir de agora eles passem a ter esse suporte necessário da prefeitura, né, de todos. Eu acredito que todos os vereadores é ciente desse projeto e também aprova, né, da sua maneira, mas que aprova. Então, no mais era isso. Obrigado, novo vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Irã Ricardo. Presidente, já peço para ficar com o assento. Passo os trabalhos ao vereador Zé Benévolo. Serei bem breve aqui nas minhas falas. E antes disso, quero dizer a todos, eu, Nonato, na qual o carinho e apreço que eu tenho por Vossa Excelência. E aqui, minha fala hoje ela vai ser um pouco diferenciada, que ela pode até chegar aos ouvidos aí do Executivo, ou alguns secretários, mas que sirva como um alerta, ressonância, na qual a gente traz a luta diária do vereador, a luta do povo guaiubano, e às vezes quando a gente há uma crítica, há uma cobrança, de um certo modo, aqui no nosso parlamento, que é o nosso trabalho, que a gente tem que fazer diariamente, eu não sei como chegam a determinado certo de pessoas e acaba causando constrangimentos, de certo modo, entre a gente e a gestão, né? E aqui eu frisei bastante o nome do senhor, que quando o senhor faz algumas ponderações, e aqui eu sei como político, às vezes chega lá distorcida, querendo denegrir a nossa imagem e alguns outros vereadores. Mas hoje eu falo de uma maneira como vereador, não como um presidente, de um certo modo, meu amigo Bené, de como a gente é tratado por alguns secretários do nosso município. E aqui eu vou puxar um assunto que às vezes a gente faz o nosso trabalho, o nosso ofício. Lá na nossa comunidade, Renata, a gente é cobrado. Você lá na Mata Fresca, meu amigo vereador Alain, lá no Baú, meu amigo Potássio, lá na Barronca, no Baú também, que a gente oficializa algumas demandas, e assim eu não sei o porquê, eu não sei se dói os dedos, a mão, de a gente obter alguma resposta, né? E aqui a gente está todo dia prontamente para atender a nossa população, nossa demanda, escutar o executivo, quando aqui a gente é consultado, quando a gente vem diariamente a trabalho no nosso município aqui, a gente tem aquela presteza de querer ajudar, mas que infelizmente no nosso município aqui, vereador Lidiane, tem alguns secretários que eles só conseguem olhar a ponta do nariz.
E aqui eu vou deixar bem claro, eu não tenho nenhum rabo preso a nenhum secretário, nem muito menos ao meu irmão. Eu tenho um carinho especial por ele, ao irmão. E eu não vou deixar aqui, o ano que passou, de um certo modo, eu nunca tinha sido presidente, vereador Bené. Foi um pouco de aprendizado. Mas a gente vê aqui vereador com 5 mandatos, com 3 mandatos, com 1 mandato. E aqui eu tenho com 7 mandatos. E aqui eu tenho que tratar todos os vereadores por igual. E aqui eu não vou deixar que ninguém chegue a atingir algum vereador, nem sequer ter a coragem de responder um ofício da Câmara Municipal. Aí eu pergunto, que coragem, né, secretário tem, que parceria tem com o legislativo do nosso município? Eu já mandei alguns ofícios, não fui respondido. E aqui, se eu provocar o Ministério Público da nossa cidade, vai criar um constrangimento, porque o próprio secretário em si não quer respeitar um vereador desse município, na qual eu tenho um total carinho pela nossa prefeita Isabela Fernandes, pelo chefe de gabinete, que eu tenho certeza, e toda a vida que eu liguei para ela, senhoras e senhores vereadores, ela me atendeu. E na hora que ela não me atender, com certeza ela me manda mensagem, ela disse, presidente, vereador, só um segundinho que já eu lhe retorno. Diferente de alguns aqui, que secretário que a gente liga, manda mensagem, tenta um acesso, e infelizmente a gente não obtém esse retorno. E aqui eu acredito que cada um que chega lá, qualquer secretaria que for, fica lá sentadinho, esperando como qualquer outro cidadão, a sua oportunidade de ser recebido. Não chega se pabulando, de uma certa forma, do que é que hoje um vereador sempre tem esse carinho e respeito por qualquer secretaria aqui. E quando assim chega nessa casa aqui, um projeto de urgência, que a gente tem um olhar mais atento, regimentalmente a gente acelera aquele espaço ali, a gente acata da melhor maneira possível. Mas aqui eu peço hoje, não precisa ligarem não, mandar mensagem não, pode ir lá no celular de vocês, aí alguém que estiver de plantão, que não gosta da minha pessoa, é só mandar assistir a live da Câmara, que eu não escondo nada não. Pode mandar assistir, meu pronunciamento vai sair na íntegra. Respeitem os vereadores. Quando mandar um ofício, respondam. Quem está aqui no dia a dia somos nós. Em todas as comunidades, eu sempre friso, vereador Cazuza. Hoje a Câmara Municipal, aqui ela é bastante representada. A gente via por alguns anos aí, alguns distritos, localidades não tendo seus representantes. E aqui, se a gente olhar, Guaiúba se resume aqui. Sede, Mata Fresca, Parronca, Baú, Água Verde, Saco do Maia, Caqués, Itacima, o centro, a sede se resume aqui. É que eu faço uma pergunta. Eu não vejo, vereador Alain, nenhum secretário, de um certo modo, dando o seu carro, vereador Nonato, para levar algum guaiubano para um hospital, fazer alguma viagem a algum hospital, algum mandato. Eu não vejo nenhum secretário, de um certo modo, não vou dizer que é 100%, tirando do bolso para ajudar a população, que é que nós fizemos isso todo dia. Isso e outros mais. Quem está aqui na comunidade somos nós. E aqui eu peço encarecidamente que a prefeita Isabela Fernandes, essa mulher empoderada, que vem trabalhando, que tem um carisma elevado no nosso município, que ela reveja isso junto ao seu secretário. Senhor presidente, depois Vossa Excelência me concede uma parte, tranquilo, que reveja isso. Que quando o vereador vem à tribuna e fala do que está acontecendo, é porque realmente está acontecendo. E eu ainda tenho mais um ano de presidência que eu não sei se pode acontecer alguma coisa, querer me derrubar, alguma coisa assim, mas eu creio que não. E eu tenho uma consciência que eu tento fazer o melhor pela Câmara Municipal, pelo nosso município, na qual eu atendo todos os vereadores que sempre vêm, até o meu gabinete, a minha pessoa, relato algumas demandas, eu tento apaziguar,
fazer que as coisas sejam mais harmônicas entre si. Mas eu não vou aceitar, não vou tolerar nenhum desrespeito com o vereador aqui nesse parlamento enquanto eu for presidente. E por de hoje em diante o jurídico da casa está aqui. Todo o ofício que for enviado a qualquer secretaria, ele vai ser respondido da forma amigável ou vamos acionar o Ministério Público. Quem está dizendo sou eu. E não retiro nenhuma palavra do que eu disser. Todo o ofício que for enviado da Câmara Municipal a qualquer secretaria, ele vai ter que ser respondido. Porque eu não sei o que dói o secretário responder ofício de vereador. Aqui eu creio que nenhum vereador também tenha, de uma certa forma, que eu dizer, o ditado popular, um rabo preso a um secretário que ele não possa responder a um ofício. Porque se a gente está mandando um ofício à secretaria, com certeza o vereador aqui, ele foi contactado através de um cidadão ou uma cidadã da diversa localidade deste município, que ele não possa ter uma resposta para levar a sua comunidade, a seu distrito. Sei daqui a parte ao vereador Zé Cordeiro. Depois eu gostaria que você... Depois ao vereador Nonato. Senhor presidente, eu queria aqui reforçar as suas palavras. E aproveitando que o jurídico está nessa casa, e nós temos a competência de criar leis, são duas leis importantes. Primeiro, uma resolução, o regimento interno. Nós temos a lei orgânica. Se você observar, no regimento interno, ele tem a questão do requerimento, das indicações, dos ofícios, etc, etc. Mas o regimento interno, ele é uma matéria interna corporis. Nós vamos, senhor presidente, discutir esse assunto que Vossa Excelência está dizendo aqui no plenário, justamente na lei orgânica. Nós vamos criar aqui na lei orgânica também a obrigação dele responder os requerimentos, os ofícios, porque senão será crime de responsabilidade. E é uma falta de respeito. É o princípio da harmonia. Os poderes eles têm que ser harmônicos. Mas nós não estamos pedindo favor, é obrigação. Quem está naquela secretaria, como secretário ou como servidor, tem a obrigação de prestar esclarecimento ou prestar conta. Então, Vossa Excelência tem toda a razão. Está faltando sintonia, tem que haver sintonia, e nós vereadores, fomos eleitos pelo povo, estamos aqui representando a população guaibana. E algumas informações nós temos que dar resposta à população. Então, quando nós começarmos a mudança no regimento interno e na lei orgânica, que quando você pega a lei orgânica, ela não fala de requerimento, ela não fala de ofício, nem indicação, vai tratar no regimento interno. Então, essas informações é preciso que também estejam na lei orgânica, que nós vamos colocar para que dá mais responsabilidade e saber que eles podem responder, sim, crime de responsabilidade, né, por não prestar informação devida ao Poder Legislativo. Obrigado, Vossa Excelência tem o meu apoio. Ceder a pasta, meu amigo vereador Raimundo Nonato. Obrigado, presidente. Quero aqui saudar a todos os colegas e parabenizar assim pela sua fala, e que possa realmente, da agora para frente, você fazer valer aquilo que muitas vezes a gente faz tentando amenizar e é visto de forma como a Vossa Excelência está falando. Eu sei que você cita meu nome porque eu sempre fui e vou ser esse vereador de falar o que eu sinto. O que eu ver que está errado, prefeito nenhum nunca foi e nem vai ter um que possa evitar de eu falar aquilo que eu acho, aquilo que eu sei que é correto, né? Por mais que seja criticado por algumas pessoas, né? Nós sabemos que tem muitos secretários altamente competentes. Eu gosto sempre de citar o nome do chefe de gabinete, que ele é a voz, é os olhos da prefeita, e eu tenho um carinho especial por ele. Eu sei que a prefeita, muitas coisas, ela nem sabe, ela é blindada e que não sabe de muitas coisas, né? Nós temos aí, eu não gosto nem de falar diretamente dos secretários, mas nós temos pessoas que estão abaixo dos secretários,
que se acha o verdadeiro dono da Guaiúba, estão aí em alguma ligada a alguma secretaria para abusar, para xingar, para desgostar as pessoas, fazer tudo errado e não é visto. Eu mesmo já levei muito problema diretamente aos secretários, mas eu sei que eles não gostam, porque sempre há pessoas apadrinhadas por alguém. Está entendendo? Então, mas eu não deixo de levar problemas. Se não quer resolver é porque não quer o bem das pessoas. Porque eu acho que você deve colocar pessoas que representem, mas que representem bem, não que esteja em algum setor para desgostar algum servidor, que é quem faz as coisas acontecer, os servidores, né? E quando você fala de respeitar o vereador, é de respeito a essa casa, né? De respeito à Câmara, não é nem diretamente o vereador, é a instituição, é a Câmara, né? E ele sabe, nós deixamos até de convocá-lo, às vezes algum secretário, a gente sempre costuma dizer, vamos convidá-lo, porque nós temos poder, gente, de convocá-lo. Nós, hoje a gente vê, e eu vou falar aqui com todas as letras, que é o que eu sinto e eu sempre falo, hoje a gente ouve muita crítica dessa casa, viu, presidente? Por isso que é importante você colocar ordem na casa. Inclusive uma Câmara desvaziada, pouca gente assistindo pelas redes sociais, porque não precisa eu dizer o que o povo acha e o que o povo fala, porque vocês assistem pelas redes sociais. E eu acho que a gente está aqui é para defender o povo. Eu nunca tive a felicidade de ser votado por nenhum prefeito. Muito pelo contrário. Eu tenho levado rasteira para caramba. Em todas as campanhas, as rasteiras grandes. A gente tem de um grupo político, a gente faz tudo, abraça, paga caro para votar num prefeito, e sempre as pessoas que estão ao lado, as rasteiras, as caneladas não têm tamanho, né? Então eu estou aqui pelo povo, porque o povo me colocou aqui, e eu vou defender até o último dia que eu tiver direito de estar sentado nessa cadeira. O povo é quem eu vou defender. Como eu defendo a gestão, mas sou limitado, defendo no que for certo. O que não for, pode ter certeza que eu vou falar, vou discutir, muitas vezes na mesa redonda, muitas vezes aqui em público, mas eu faço que nem a prefeita. Eu defendo meus patrões, que é quem me colocam aqui. Tá certo? Então, não é nem um desabafo, mas é lhe parabenizar e dizer, coloque ordem. Muitas vezes nós votamos muitos projetos aqui com um pedido de urgência que nós não temos tempo de analisar, nós não passa nem sequer pelas comissões, e muitas vezes não atende à necessidade do povo, né? Não é do jeito que o povo quer, não é do jeito que o povo queria, não é do jeito que o povo... Então, quero até parabenizar o Cazuza por pedir vista nesse projeto, para que possa sentar e realmente rever com o jurídico e com todos os vereadores. É importante essa parceria, né? A Câmara ela não é inimiga do Executivo, é para ter harmonia, mas com muito respeito, como bem a Vossa Excelência falou. Desculpa de eu ter me alongado. Obrigado. Obrigado, não vereador, pelas palavras. E assim, não me leve a mal em citar o nome de Vossa Excelência, mas eu sempre lhe admirei e admiro pelas suas pontualidades, né? Aqui, independente de prefeito, independente de secretários, e até mesmo na sessão anterior, que o senhor foi muito pontual e contundente em algumas demandas que, como o senhor falou, algumas vezes a nossa prefeita era blindada e não chega até a ela, né? Mas algumas coisas não chegam como é para chegar, mas tem outras que já chegam extrapolado, como essa de hoje, que com certeza aí já deve ter chegado lá de uma maneira que só Deus sabe como é que chegou. Mas quero deixar bem claro aqui que a prefeita tem meu total carinho, respeito e admiração por essa mulher que vem dando um banho de administração no nosso município, que você pode puxar aí na vaga lembrança de como era antes Isabela, como é hoje Guaiúba com Isabela.
Então, o Aiúba hoje, sede, distritos, localidades, tem uma benfeitoria realizada por ela, mas que neste momento agora ela precisa ver, chamar a atenção dos seus secretários, que ele possa olhar com bons olhos os vereadores, toda a comunidade aqui do nosso distrito, que atendam bem os verdadeiros patrões, que são vocês que estão aí. Então, esse é uma forma, espero que essa minha fala, essa minha reivindicação aqui seja plausível, seja atendida pelo corpo do executivo, que chamem a atenção dos secretários, que vereador que não está só para votar projeto, não. O vereador também está em busca de melhorias para as comunidades, e que quando a gente chega lá na secretaria, a gente não está pedindo para a gente, não. A gente está pedindo para a população. Então, que seja olhado com bons olhos essa situação. E, no mais, senhoras e senhores vereadores, agradeço a minha fala, agradeço aos vereadores que me pediram uma parte, e dizer que minha fala é essa, eu sustento o que eu digo e assino embaixo. Não tem negócio de ir para Instagram, rede social, não. O recado está dado e eu espero que, não todos secretários, mas algum, aí ele aprendam, querendo ou não, a respeitar essa augusta casa, esses vereadores que aqui estão diariamente lutando pelo povo e, acima de tudo, fazendo com que você esteja lá hoje, sentado, ganhando seu saláriozinho como secretário, porque nós aqui estávamos na rua, trabalhando politicamente para eleger a prefeita Isabela Fernandes, como também se auto-eleger. Obrigado. Vamos passar aqui para a ordem do dia. Desde já solicito aos demais vereadores que resistem a sua segunda presença, para que a gente possa... Senhor presidente, eu vou retirar meu pedido de vista, porque alguns agentes administrativos entraram em contato comigo, disse que estava em acordo, né? Então, o que que acontece? Se eu coloco em primeira votação, se caso na outra semana haja alguma alteração, haja alguma procura, a gente discute melhor, né? Eu não quero aqui prejudicar ninguém, porque a minha preocupação é votar um projeto e depois você ter que modificar, ou se não, a gente pagar uma conta que a gente não deve, porque a competência não é nossa. Quem tem a obrigação de fazer isso é a competência exclusiva da prefeita municipal. Então, se Vossa Excelência quiser colocar em primeira votação e deixar para outra semana alguma discussão, alguma emenda, alguma coisa, tudo bem. Porque eu me preocupo, porque um mestrado aqui é diferente do mestrado do agente administrativo, é diferente do mestrado do doutorado, do mestrado do professor. Mas você pode colocar em votação e na outra semana a gente rediscute. Que você só colocar na primeira votação, é isso, presidente? Pronto, então coloca e na outra semana a gente vê. Então o projeto continua em pauta, foi gerado pedido de vista, até porque vai para a primeira votação. Eu acho que a gente tem mais umas semanas aí até ser a votação final, segunda votação. Então continua o projeto e agradeço a sensibilidade do nobre vereador. Solicita o... Pode abrir aí o registro de chamada. Entrando na ordem do dia.
Na ordem do dia. Só frisar novamente, os demais vereadores, vereadora Luzia, se encontra de licença de saúde, vereadora Silvia Helena, se encontra de atestado, e o vereador Givan se encontra neste momento acompanhado com seu filho no hospital. Então, projeto de lei de número 47/2025, em primeira votação, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a classificação das atividades de risco para fins de dispensa da exigência do alvará de licença para localização e demais licenciamentos municipais, conforme a Lei Federal 3.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direito de Liberdade Econômica e da outras providências, em primeira votação, em discussão. Projeto aprovado. Projeto de número 07/2026. Em primeira votação, projeto dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e salários dos agentes administrativos e auxiliares de administração do município de Guaiúba. Projeto aprovado. Projeto de lei número 08/2026, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio para o exercício
2026 com a Liga Goiabana de Desportos e da outra providência. Em votação única, em discussão e em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei de número 09/2026, em votação única de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio para o exercício de 2026 com a Liga Cultural, Esportiva e Social de Guaiúba e da outras providências. Em discussão. Projeto esse. Em votação única. Presidente. Pois não, nobre vereador. Deixa eu ir para a discussão. Porque como se trata de convênio, teve uma época que a gente exigiu da Liga a prestação de conta, que isso é normal, né? Onde é conveniado e que tem dinheiro público, é muito importante, né? E eu não tenho dúvida que o esporte, eu acredito que vai muito mais, aí aproximadamente R$500 mil. Mas nós temos outros convênios que não é só R$500 mil, não é só R$1 milhão, e é importante que tenha a prestação de conta e que venha a essa casa. E nós iremos pedir para que todos os convênios que é envolvido dinheiro público, que tenha essa prestaçãozinha de conta aqui na casa, para que a gente possa
realmente ver para onde está indo, aonde está sendo investido esse dinheiro, porque às vezes tem muita coisa na fala, nas divulgações, mas na realidade não é como as pessoas falam, né? Tem algumas entidades que recebem convênio e a gente ouve muitas críticas das pessoas que usufruem, que é para usufruir, e às vezes anda longe de atingir aquilo que nós esperamos, aquilo que realmente dá para ser feito. Então é importante essa casa aqui cobrar, próprio executivo, cobrar a prestação de conta, né? Então, que quando der no finalzinho ali do ano, a pessoa vem aqui. E é legal, nós sabemos que a grande maioria presta um serviço decente. Então, por que não vir aqui divulgar? Né? Porque a gente só faz crítica naquilo que falta, mas naquilo que tem nós vamos parabenizar. Então, não tenha medo, vem aqui, porque tudo que é investido é importante ser divulgado. Obrigado. Continua em discussão, também em votação já está aberta, já solicito os vereadores que não votaram ainda, resiste seu voto, por gentileza. E nobre vereador Nonato também, iremos oficializar tanto a Liga como a Secretaria de Educação e Desporto e a Coordenadoria sobre depois essa prestação de conta que seja enviada a esta casa. Projeto aprovado. Projeto de lei de número 02/2026, em primeira votação, de autoria do vereador Renato Mata Fresca, dispõe sobre a alteração de denominação de logradouro público atual Rua da Vila das Flores, que passa a denominar-se Rua Lauri Manuel de Freitas e da Outras Providências. Em primeira votação, em discussão. Aprovado. Requerimento de número 04/2026, de autoria do vereador Irã Ricardo. Requer que seja submetido à apreciação do plenário, após aprovado, enviado o presente requerimento à excelentíssima senhora prefeita municipal, com cópia para a Secretaria de Infraestrutura, que a administração pública municipal promova a regularização da documentação e entrega do papel da casa para os moradores do povoado conhecido como Areninha, situado no bairro da Bezerra, na sede deste município das Providências. Em discussão, votação, desde já, aproveitando aqui, desde a legislatura passada, eu acho que já vem sendo tocado nesse assunto, já teve alguns outros vereadores, e eu trago novamente esse assunto. Areninha, ali aquele terreno, era um terreno público da prefeitura, vereadores, e com o tempo ali as pessoas foram adentrando dentro do terreno e acabou construindo aquele bairro ali conhecido como Areninha. Inclusive já tem algumas benfeitorias, que é o calçamento, que é a própria Areninha em si, que dá o nome ali, e que alguns moradores estavam tendo um problema, e tem problema, na hora de solicitar
a questão da água, da energia, que a Coelce, a CAGES e os outros pede a documentação. Como ali era um terreno público e não tem essa documentação, né? Então aqui eu peço encarecidamente aí ao procurador do nosso município, juntamente com o secretário de Planejamento e a nossa prefeita Isabela Fernandes, que faça todo o levantamento e assistência social, que faça todo o levantamento daqueles moradores ali que construíram suas casas, seus lares, naquele bairro ali, que faça logo essa entrega da documentação ali, doando o terreno, que é o de praxe, né? A questão documental. Então, que façam, de uma certa forma, o mais rápido possível. Já tem que, há anos ali, eu acho que já tem gente que mora ali há quase 8 anos, mais ou menos. Em votação. Requerimento aprovado. Próximo requerimento aí, número 05/2026. Não, pode passar. Requerimento esse estava na pauta, mas infelizmente, regimentalmente, como os autores não estão presentes, vai ser retirado de pauta. O requerimento de número 06/2026, de autoria da vereadora Lidiane do Afrânio. Requer a realização em caráter de urgência e de vistoria. Como aconteceu, e quem fica prejudicado é a população, é a família, como ficaram 7 dias sem água, lá, sem ter água nem para cozinhar. Quem tinha condições de comprar uma água, estava comprando, mas quem não tem condições de estar comprando água para cozinhar, para beber. Então, eu queria pedir atenção nessa vistoria e pedir o apoio de vocês, colegas vereadores. Para discutir, senhor presidente, eu só queria reforçar as palavras da vereadora Lidiane. Eu vi algumas postagens nas redes sociais que aquele estrago todinho foi apenas um filtro. E se de repente for a caixa d'água, né, a estrutura da caixa d'água, então esse requerimento, você pedindo uma avaliação técnica o mais urgente possível, tenho certeza que é em prol da comunidade, em prol da população, e o que causou, né, um transtorno. Você está sem água hoje, 7 dias, é um verdadeiro absurdo. Então, eu queria aqui endossar e dizer que Vossa Excelência está realmente fazendo o papel de vereador, a obrigação, sim, de estar levando os problemas da comunidade ao plenário e às autoridades competentes para poder tentar resolver essa situação. Então, está de parabéns, vereadora. Isso é um serviço essencial e de segurança para os familiares, né? Então, eu queria pedir aí a atenção das autoridades. Muito obrigada. Vereadora, muito bem plausível o requerimento de Vossa Excelência. Também, se puder aí acrescentar depois, a gente também tem um ponto da CAGES aqui, na qual tem várias estruturas lá, filtro, a própria caixa d'água aqui da nossa sede, e que seja tentar incluir no requerimento de Vossa Excelência, para que a própria CAGES e a própria Prefeitura depois, em conjunto, fizesse essa vistoria aqui na sede do nosso município. Continua em votação. Acabou. Requerimento aprovado. Recebi um ofício essa semana da Secretaria Municipal de Saúde, ofício 028/2026, ao excelentíssimo senhor Irã Ricardo Gujal Nogueira, presidente da Câmara de Vereadores de Guaiúba. Excelentíssimo senhor, cumprimento cordialmente, venho por meio deste solicitar que no dia 27 de fevereiro 2026, às 9 horas, seja liberado, reservado espaço da plenária da
Casa Legislativa de Guaiúba para a realização da audiência pública com a finalidade de apresentar o relatório detalhado do quadrimestre anterior, terceiro RDQA, a apresentação dos dados e ações referentes ao período de setembro a dezembro de 2025. Agradecemos antecipadamente o retorno favorável, atenciosamente, Caio Virgínio Grão Nogueira, secretário de Saúde. Então, isso é um ofício solicitando amanhã a Câmara, e desde já convido a todos os vereadores para participar aqui sobre a apresentação da Secretaria de Saúde sobre os dados do quadrimestre. Então, sintam-se todos convidados amanhã a se fazerem presente. Convoco os novos vereadores a se fazer presente à próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5/3/2026, com a graça de Deus, declaro encerrada. Vai falar, vereador? Quero. Senhor presidente, desculpe, mas é assim, eu entendo como uma coisa importante. Nós estamos aqui com um amigo meu, Rafael. Ele aqui, seu Nonato, ele fez um trabalho, ele é professor, né, historiador, advogado. Ele fez um trabalho em Jaguaretama sobre a história de Jaguaretama, certo, Bené? E um trabalho muito rico. E eu queria apresentar a vocês esse trabalho, inclusive um trabalho que conta a história, toda a história de Jaguaretama, que inclusive foi publicado, Irã Ricardo, no Instituto do Ceará. Tem 2 artigos tratando da questão da história do município na revista do Instituto do Ceará, no ano de 2021 e 2023. Depois eu vou apresentar a vocês, porque é um material muito rico, que com certeza vai abrilhantar qualquer biblioteca, até de consulta, de história da Guaiúba, porque você não encontra nenhum livro nessa qualidade. E eu vou apresentar aqui ao novo presidente, aos demais vereadores, vou levar a prefeita municipal, Secretaria de Educação, Planejamento, para poder a gente tentar construir junto. Inclusive, na época do doutor Irã, teve um rapaz que fez um trabalho muito, muito bom, né? Na época, não sei se você lembra, Irã, não chegou não, mas tinha, contando um pouco da história, né? Então, deixa eu encerrar a sessão, que aí a gente conversa informalmente. Obrigado, presidente. Obrigado. E como se fala em historiador, não quero delongar muito aqui, mas eu sempre vejo nas redes sociais, e ele é do seu distrito, é o, só não me engano, o professor Alain. Ele sempre coloca nas redes sociais as famílias, os parentes aqui da Guaiúba, desde quando surgiram, eles familiares, ele sempre resgata ali fotos e algo assim, alguns conteúdos aqui. Também é um menino muito dedicado em relação à história do nosso município. Então, convocando aos demais vereadores para o dia 5/3/2026, para a próxima sessão. Com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Aprovado o requerimento número 6.